Salve, 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 salve. Que este vídeo, ao encontrar você, te encontre em plena paz ou que você esteja buscando a tal paz que todo mundo quer, a não ser que essa pessoa seja inteiramente cheia de vontade de maldade. Quem vos fala é seu Mano do Mestre e nós estamos vindo aí com mais um Insidecast. E eu acredito que deixei explicado no vídeo anterior que eu fiz de 40 minutos, né? Tô acompanhando quem tá vendo, né? Quem viu lá, mas quem tá ciente das ideias que eu estou conversando, né? No particular, no meu WhatsApp, nas redes sociais mais próximas. Este é o trabalho que Deus me ajudou a compreender a vida. Insidecast nada mais é do que uma ferramenta que o Senhor, na sua misericórdia, graça e bondade, me deu para poder conciliar a vida que eu vivo diante dele, em relação à sua soberania, e também resumir aquilo que eu tenho vivido até hoje de forma social, vamos por dizer assim. Mas compreender como tudo, por Deus ter criado tudo, afeta a nossa vida. E neste momento, meus amigos, eu quero vir e trazer para vocês um insight rápido sobre a saúde mental e como ela implica na medicina brasileira e como ela implica dentro das igrejas e diversas denominações por falta de entendimento correto, uma busca mais profunda sobre o assunto, na presença do Espírito Santo, compreendendo que a saúde mental nada mais é do que uma doença variante do pecado, correto? Mas que, infelizmente, as igrejas associam, né? As igrejas, eu falo que são diversas igrejas. Diante de Deus existe somente uma igreja, católica e universal. Mas na esfera, né, terrena, espalhado pelo mundo aí, tem diversos templos, né, diversas denominações que se atribuem cristã. E entender isso, se é cristã mesmo ou não, é só através da palavra de Deus. E eu, né, sou paciente psiquiátrico desde 2012. 2012 eu conheci o CAPS, né, mediante algumas crises e consequências do que é a droga, né, e as doenças patológicas que eu fui descobrir mais à frente, como insônia, depressão e ansiedade, me causaram, né? Mas em 2012 eu cheguei no CAPS devido ao uso excessivo, abusivo e destrutivo de drogas, certo? Nisso, o processo de Deus já havia começado na minha vida, porque logo depois de 2012, em 2013, eu, né, fui chamado por Deus para poder retornar a Ele através da Assembleia de Deus, como eu disse lá no vídeo anterior. Mas eu entrei num conflito. Eu entrei em um conflito muito grande, porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, principalmente aquilo que me modifica, né? Principalmente aquilo que me modifica. E uma das coisas que eu aprendi, principalmente quando eu busquei, né, me aprofundar na palavra de Deus, na teologia, né, sistemática, ortodoxa e ortopraxa, né? Então eu comecei a buscar em Deus algo que eu não vi, né? Nem nas igrejas que eu frequentei antes de estar nessa que hoje me encontro em estado de avaliação, né? Ao qual eu tenho que passar pelo conselho para poder retornar à congregação. Mas dentro desse processo todinho, a maior dificuldade que um dia eu encontrei foi como explicar, né,
para os meus irmãos cristãos que a saúde mental, né, é derivada do pecado, mas em si é um pecado que, infelizmente, né, a gente pode ter dificuldades para lidar, tanto dentro da igreja como dentro do mundo. Mas que os dois têm pensamentos errôneos, tanto a igreja, as igrejas, né, com seus costumes e entendimento às vezes errôneos das doutrinas, e como a saúde pública, né, também teve toda como é que se diz, uma influência, né, nesse mau entendimento, mas a saúde pública buscou reparar isso, né, através do CAPS, principalmente, e eu creio muito que a igreja precisa aprender isso também. E eu quero nesse vídeo, eu espero que não seja tão longo que nem foi o outro, e eu quero poder falar sobre isso através desse insight, o qual Deus me deu em meditação, né? Hoje eu fui lá no CAPS, encontrei a minha técnica, fui com a minha bolotinha, né? Porque todos os projetos que eu estou encaminhando, eu estou tendo apoio, né, de pessoas muito importantes para mim, e elas acreditam na mudança e transformação na minha vida, né? Glórias a Deus por isso. E então a missão é transmitir a verdade em todas as suas esferas, certo? E primeiramente o dever cristão, né? Porque como que eu vou dizer que é algo tão subestimado, né, pela igreja, por causa de um termo técnico, um nome, né, saúde mental, bagunça todo o cuidado que os mensageiros, os expoentes, né, dos ensinos sacrossantos da palavra de Deus, né, chega a ter as suas deficiências, né, e falta de eficácia por causa do entendimento do assunto, né? Então eu vou vir utilizar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, eu acho que é capítulo 19, mas eu vou usar uma versão judaica da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, né? E teve lá umas doses de aramaico aí nas oralidades, mas para chegar até a gente aqui, ela veio através da Septuaginta, quando ela foi escrita em latim, né? Mas, enfim, os judeus fizeram a versão judaica da palavra de Deus. E os judeus têm um problema muito grande com Cristo. Então, esses que fizeram essa Bíblia são judeus messiânicos, tá? Aí vai, mas vocês estão entendendo. Então eu vou ler na visão dos irmãos de Jesus ali, os conterrâneos de Jesus, o que eles escreveram, né, mediante a língua deles, com propriedade naquilo que Yeshua, né, o Cristo, ensinou através da sua palavra e deixou para os seus mensageiros, que apóstolos, né, também são mensageiros naquele quesito, e as mensagens chegaram até nós, como foi que eles quiseram transmitir a situação da deficiência do pecado na carne. Vamos lá? Em Efésios 5:19, nós vamos ler o seguinte, na versão da Bíblia judaica. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes. Os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Certo? Dentro das igrejas, né, as mais sérias ainda, eu posso dizer assim, eles entendem, né, a doutrina ensinada, a mensagem passada é que esse mal é algo que a carne tem poder sobre nós. Porque a Bíblia vai falar que nós militamos contra a carne pelo poder do Espírito Santo. Mas eu estou trazendo este ponto para dizer que a igreja entende sim
que o pecado destruiu e destrói, né? Alguns intentos de Deus nos aspectos de fazer-se se entender, mas que ele nunca deixou de se revelar. O ser humano, entendeu, complica, seja ele cristão ou não, porque entender as coisas por nós, né, é muito fácil. A Bíblia nos orienta a não fazer interpretação nenhuma dela, a não ser pelo poder do Espírito Santo e aquilo que ela auto se revela, auto se explica, certo? Vocês viram o que eu li sobre a palavra de Deus, falando sobre o que a nossa carne pratica como velha natureza quando estamos em Cristo, certo? Porque somos obrigados a abandonar um estilo de vida corrupto e viver uma nova vida. Mas isso não nos confirma que a velha vida não vai nos perseguir enquanto nós não estivermos em glorificação, né, em santidade completa, como Deus nos ensina. Mas como associar isso com a palavra de Deus e poder transmitir de um modo sucinto, de um insight, conforme eu tenho orado a Deus? E eu busquei referências sobre isso, com algo que há algum tempo já havia estudado, né? Que é a questão da doença mental. E tentando associar, né? É um livro que não é muito divulgado, né, em algumas igrejas, mas, né, eu conheci pessoas que me apresentaram e eu busquei muito isso aqui. A Depressão de Spurgeon. Charles Spurgeon é um pregador antigo, né, que está em Cristo, que está em Deus, que é considerado como o príncipe dos pregadores, né, em algumas linhas teológicas, e também até mal julgado e mal compreendido por causa deste livro que ele, né, tipo, das palavras que ele fez, porque isso aqui é um livro que uma outra pessoa fez baseada na biografia de Charles Spurgeon, né, e conta como ele enfrentou essa situação em Cristo e todas as, né, as adversidades que ele teve nesse processo, quando ele descobriu que a depressão atrapalhava ele por causa de algo que aconteceu na vida dele pessoal, e a gota que ele enfrentava, que era uma doença física, né? Mas enfim, eu li para vocês o que a Bíblia fala, certo? Eu vou colocar aqui de novo a trilha sonora, porque a trilha sonora acabou, né? E eu vou ver aqui, né? Eu vou ler aqui algo que eu busquei como referência dos meus estudos, que eu tenho deixado, que a gente faz esboço, né? Os pregadores fazem esboços e os políticos fazem discursos. E eu tento, entre esses dois, habilitar com a música que Deus me deu como dom, né, facilidade de expressar isso para não usar nem como discurso, e nem só como discurso, nem só como esboço, certo? Mas vamos lá. Dentro do sistema medicinal, de todas essas coisas que estão acontecendo aí no nosso Brasil, uma das revoluções que chegou aqui, né, que bagunçou tudo, foi a revolução, né, a revolução sexual de 1960, que veio através do feminismo e o escambau A4 lá. Me perdoe, senhor, pela palavra, né? Mas enfim. Em 1903 foi criado um hospital, né? Um hospital chamado Hospital Colônia de Barbacena, né? Então, este aqui foi um resumo que eu busquei fazer e pedir uma orientação das ferramentas que a gente tem hoje. Eu quero ler para vocês. O manicômio de Barbacena, oficialmente conhecido como Hospital Colônia de Barbacena, foi um hospital psiquiátrico em Minas Gerais que se tornou um dos maiores símbolos de violação dos direitos humanos no Brasil. Muitas pessoas internadas nem sequer tinham transtornos mentais. Havia pobres, dependentes químicos, mulheres consideradas indesejadas, homossexuais, pessoas com deficiência e até indivíduos enviados por conflitos familiares ou políticos. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram na instituição ao longo de sua história. E em meio à superlotação, fome, maus tratos e abandono. Com o avanço da reforma
psiquiátrica brasileira, o modelo de grandes manicômios foi sendo substituído por uma rede de atendimento comunitário, com foco no cuidado em liberdade e na reintegração social. Esse processo culmina em 2026 na transferência dos últimos moradores para residências terapêuticas e no encerramento definitivo das atividades do antigo Hospital Colônia, preservando sua memória como um alerta para que atrocidades semelhantes nunca se repitam. Nunca se repitam. Eu acredito que ainda tem muitos na área da medicina que não conhecem a história do hospital, né, de Barbacena, chamado de manicômio. E muito mais ainda na igreja, que eu nunca ouvi falar nesse tipo de assunto, mas eu vejo como isso se associa e como isso destrói o ser humano, porque é um derivado do pecado. O diabo, ele não vai vir pessoalmente, né, te incentivar a fazer as coisas erradas. Então ele vai pegar a sua carne, vai desejar fazer você querer tudo aquilo que eu falei para você, porque tem uma passagem bíblica que diz que o diabo, ele não faz nada contra a gente a não ser oferecer aquilo que a gente já quer. Tá entendendo? Então é a gente que aceita, né? Mas Deus, né, ele, sendo Espírito, veio em Cristo para nos revelar as verdades que já foram faladas lá na Antiga Aliança, como muitos gostam de falar, e dar continuidade, porque ele não anulou nada, só concluiu e deu seguimento, e até hoje está seguindo, entendeu? Através dos seus ensinos na Terra, né? E Cristo, na história que eu tenho conhecido de Cristo, é o único ser humano, entendeu? Que vivenciou todas as experiências da vida sem pecar, sem errar, e nos mostrou isso através do tempo lá no passado, e nos mostra isso através, entendeu, de todo aprendizado e conhecimento, entendeu, que tanto a área da saúde quanto a área da teologia tem aprendido. E é necessário, entendeu, que ambos se unam para cumprir o propósito de Deus, porque a ciência e a teologia já estão unidas, entendeu? A ciência e a teologia já estão unidas no propósito da glória de Deus. Mas a medicina e a teologia, entendeu, incorreta e mal entendida, ainda tem os seus conflitos. E eu, neste interim, sendo um paciente psiquiátrico, né, um músico, expoente de canções, uma pessoa formadora de opiniões, né? Claro que minhas opiniões são baseadas e concretas naquilo que a Bíblia declara o que é certo e o que é errado. Entendeu? E cristão, né, dentro do que eu acredito que transforma a vida acima de tudo, né, resolvi pegar este estudo, né, este insight, e associar com aquilo que eu tenho entendido da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui um esboço que eu escrevi, né, aproveitar a tecnologia do celular, porque eu posso digitar e deixar tudo aqui. Eu fiz uma música em meia hora dentro do ônibus, porque o meu amigo pediu para me escrever uma música, ele me mandou o beat e eu estava dentro do ônibus. Então, celular, a tecnologia é uma benção, né? É uma benção. E a trilha sonora acabou, mas deixa eu ler aqui. O esboço, meus amigos, o esboço que eu fiz foi meio, sabe, eu quero falar do entendimento errôneo que as coisas causam na vida das pessoas, sejam elas na esfera da saúde, da política, da vivência social, sejam elas na esfera teológica, né? Nas suas diversas expressões que tem, mas a teologia é uma só. A palavra de Deus, ela é única. A igreja, as pessoas não vão viver elas 100%, mas se esforçam para isso, tá? Mas aqui eu vou deixar um adendo que eu escrevi de esboço, como isso afeta ambas as esferas. Fundado em 1903 em Minas Gerais, o Hospital Colônia de Barbacena nasceu como um centro de tratamento psiquiátrico, mas rapidamente se transformou em um verdadeiro centro de extermínio social. A grande maioria das pessoas enviadas para lá
nem sequer tinham diagnósticos de doença mental. O local virou um depósito para quem a sociedade queria invisibilizar. Opositores políticos, moradores de rua, alcoólatras, homossexuais e pessoas sem documentos. O resultado foi uma tragédia humanitária. Mais de 60 mil pessoas morreram na colônia. Vítimas de fome, frio, torturas e maus tratos, além de um esquema assustador de venda de cadáveres para faculdades de medicina. O episódio ficou tragicamente conhecido como Holocausto Brasileiro. Eu entendi o Holocausto Brasileiro através do Facção Central em alguns aspectos, mas depois eu me aprofundei. Ai, Senhor, né? Holocausto Brasileiro, Holocausto Brasileiro. Embora o movimento de fechamento do manicômio tenha ganhado força nos anos 1970 e 80, as marcas desse trauma se arrastaram até recentemente. Somente em maio de 2026, as portas do antigo complexo foram definitivamente trancadas. Quando os últimos 14 moradores remanescentes foram finalmente transferidos para residências terapêuticas. Remanescente, 14 pessoas idosas, de idade, que ainda trazem os estigmas, porque elas estão vivas, acredito que algumas ainda, não sei, né? Mas é recente, de maio para cá. Ai, Senhor. No mesmo ano, instituições de ensino fizeram pedidos públicos de desculpa pelo uso histórico desses corpos, marcando um avanço importante nas recuperações e no resgate da memória das vítimas. Dando seguimento. É impressionante pensar que um sistema iniciado há mais de um século só teve seu último capítulo encerrado em 2026. Isso mostra que as consequências de um erro podem atravessar gerações. Houve uma reforma política pública da saúde psiquiátrica agora. Em 1500 houve uma reforma protestante que se desvinculou, né, de ensinos errôneos. Mas vamos lá. O Hospital Colônia fechou. Mas sua história só foi realmente encerrada em 2026, quando os últimos moradores foram transferidos para um modelo de cuidado mais digno. O prédio pode ter ficado para trás. As marcas, não. As marcas, não. A sociedade e a igreja, diversas igrejas, quando elas têm os seus pensamentos focados em si mesmo, elas fazem aquilo que Cristo nunca quis fazer, que foi inviabilizar as pessoas de viverem. E Cristo, ele nunca perguntou, nunca vai perguntar o que você fez e o que você vai fazer. Ele quer saber quem é você diante de Deus. Ele ensinou isso para nós, para vivermos dessa forma. A igreja tem um mau entendimento sobre a saúde mental por causa do pecado. Mas a saúde mental é uma doença derivada do pecado. A sociedade tem uma interpretação horrenda com as drogas e seus declínios mentais que afetam o ser humano, porque não entendem o efeito do pecado devastador que ele tem. E por causa disso se julgam no direito de achar o que é certo, o que é errado, na sua complacência humana, sem estudar, sem buscar saber do que
realmente é necessário saber para entender os assuntos. E esse que aqui vos fala quer fazer isso com vocês. Transmitir aquilo que tem aprendido para poder deixar para vocês algo que faz pensar. Não que vai mudar sua mente, não que vai te fazer piorar. Porque eu sei que aquilo que eu falo, aquilo que eu canto, influencia. Mas não sou eu que obrigo. Pode ter certeza que não. Tudo que eu quero é que isso seja uma reflexão. Tudo precisa deixar um insight. E eu termino por aqui, pessoal. Termino pedindo a Deus que nos oriente, que nos ensine. E eu quero deixar afirmado: eu sou contra a internação compulsória. Porque nem Cristo obrigou pecadores a serem internados. Insidecast do Mestre. Paz. Terceira tentativa. Vamos lá. Até a morte. Até a morte. Do Mestre. Até a morte, eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Essa é a ideia de alguém que sabe o que é depressão e que conhece essa dor que aperta o coração, que sabe que um pensamento deixa a gente sem ar, que for no pulso acelerado e faz até palpitar. A fraqueza é extrema, o cansaço é mental, tudo que torna muitas vezes a caminhada dura. A insônia nos afeta de um modo letal, e quem não sofre com essa merda diz pra gente que é frescura. Talvez psicológico, diz a medicina, mas busco vulga no risco de cocaína, no copo de goró ou queimando a brasa. Outros buscam seu refúgio, sem sair de casa. Eu vi gente se matando depois de sorrir, várias vezes sangue bom, eu também quis isso aí. Mas em Deus eu encontrei tudo que eu precisava, e enquanto Ele quiser a minha vida não acaba. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Os gastilhos que despertam essa doença maldita, aprendi a compreender lendo a sagrada escrita. A dor do abandono de quem a gente ama, o cônjuge da ira que deixa a gente na lama, amigos que se foram, um parente que morreu, alguém que na vida do crime também se perdeu. Eu sei bem qual é que é, não vou me enganar. Se não tiver apoio, poucos podem superar. Vários entram em desespero e perde o tom romântico quando o peito aperta com um ataque de pânico e bate o sofrimento, a vontade de sumir. Só quem tem, só que sabe é que vai decidir se abandona a luta ou tudo que existiu, conformado todo dia, engolindo o Rivotril. Sei que os medicamentos podem ajudar, mas te falo, meu trutão, não pode desanimar e até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar até a morte. Você também tem que lutar, não cabe sorte. Em Deus é que eu vou confiar até a morte. Eu sei que eu tenho que lutar. O mundo e as pessoas, sejam elas dentro da igreja ou não, elas te julgam por não entender corretamente. Busque entender o que você tem que fazer. Não se apoie nos erros e na culpa.
mas se apoie na mudança e na transformação. Até a morte. Seu mano do mestre. Paz. Paz. Paz.